Olá pessoal, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa teleaula 3 da disciplina Métodos Quantitativos. Eu sou o professor Marcelo Caldeira Viegas, sou mestre e doutor em Engenharia e estaremos trabalhando hoje, nessa teleaula de hoje, com os conceitos do cálculo de probabilidade utilizando a curva de distribuição normal. É um conceito de extrema importância para o futuro gestor, o futuro administrador, onde a gente utiliza a estatística, os métodos quantitativos, mais uma vez, como ferramentas essenciais para que o futuro gestor tome as suas decisões de forma mais acertada, de forma mais segura, porque é o que o mercado hoje, a competição do mercado entre as empresas, ela pede isso, exige isso dos seus gestores. Tá? Não existe mais como eu trabalhar com os conceitos, sem os conceitos dos métodos quantitativos hoje no cotidiano de um administrador. Tá? Então só vamos fazer uma pequena revisão antes de iniciarmos propriamente dito os conceitos da teleaula de hoje, que são os cálculos da probabilidade. Vamos fazer um breve resumo do que vimos até então, tá pessoal? Na teleaula 1, vimos os conceitos das medidas estatísticas, onde trabalhamos com os conceitos de dispersão, os conceitos de medida central, os conceitos de dispersão, conceitos de extrema importância, onde trabalhamos com os conceitos de média, moda, mediana, variância, desvio padrão, tá? Na teleaula da semana passada, na teleaula 2, trabalhamos com os conceitos de números índices, os conceitos de extrema importância para que vocês possam prever, com base em determinado período. Os números índices sempre são fixados, conforme vimos na teleaula passada. Os números índices são sempre fixados em determinado período, onde eu considero um período atual em prol de um período de referência ou ano base, tá? E não trabalhamos com os conceitos de números índices simples, compostos, conceitos de suma importância para vocês, administradores, possam verificar a evolução de vendas, a evolução de preços e de quantidades que são gerados dentro de uma empresa. Certo, pessoal? Então, antes de iniciarmos aí na teleaula 1, conforme eu tinha me disposto com alguns alunos aí que me escreveram durante essa semana, e conforme eu tinha me disposto também com vocês na teleaula passada, no finalzinho da teleaula passada, eu vou iniciar a nossa teleaula de hoje, revendo o exercício com vocês, o exercício 2 da aula atividade passada, que justamente trabalha com o conceito de números índices de Lapierce para preços, porque a aula passada vocês tiveram prova, e a gente acabou não tendo nossa aula atividade. Então a gente vai para a Câmara de Documentos e eu vou mostrar para vocês, a gente vai ver juntos, vai ler juntos esse exercício e a gente vai fazer juntos, porque esse exercício gerou um pouquinho de dúvidas, tá? É um dos conceitos mais complexos que a gente tem em números índices, que é o conceito de Lapierce, que é justamente para números compostos. Olha só, pessoal, analisando os dados da tabela seguinte, calcule o índice de preço, de Lapierce, o ILP, justamente I de índice, L de Lapierce e P de preço, para o ano de 2011, considerando como ano base o 2010. Então eu tenho uma tabela aqui, pessoal, onde eu tenho 3 produtos, tá? Eu tenho 3 produtos listados nessa tabela, tá? Aqui eu tenho preço, em 2010, eu tenho o preço de cada uma das tabelas, P0 no ano base, tá? E o produto A, então, no período 0, no ano base, custava 0,50. No período de 2010, aí no ano base, o produto B 3,20 e o C no ano base 1,40. A quantidade que esses produtos eram produzidos, 125 para o A, 103 para o B e 56 para o C. Portanto, pessoal, fazendo a multiplicação do P vezes Q, do preço versus quantidades, eu tenho o valor das vendas desse produto. Então, o produto A tinha um valor de R$ 62,50, um produto B, 329,6 e o produto C, 78,4. Eu fazendo a soma desses valores, pessoal, desses 3 valores, eu tenho um total de 470,5, tá? E eu tenho também aqui, o produto PN, o preço PN, que é justamente o preço
que é justamente o preço no ano atual, que eu chamo de 2011. Tá? Então eu tenho aqui os respectivos preços. 40 centavos o produto A, o produto B 3,50 e 1,50 o produto C. Cada um com suas respectivas quantidades. 175 o A, 69 o B e 85 o C. Tendo um valor de VN, né, VN nada mais é que o preço vezes a quantidade de 71,6, 241,5 e 127,5, tendo um total de 440,6. Mas conforme a gente viu na aula passada, pessoal, o índice de preço de LaPeers, ele é dado justamente pela fórmula. A somatória de PN vezes Q0, tá? PN vezes Q0 dividido pela somatória de P0, Q0. Então, pessoal, para resolver esse exercício, tá? Para resolver esse exercício, eu não posso simplesmente dividir diretamente o valor. Eu não posso simplesmente dividir o valor de 440 por 470, que daria aí 93 e pouquinho. Por quê? Porque esse daqui seria o índice de valor de LaPeers. Foi o último cálculo que a gente viu na teleaula da semana passada. O que eu teria que fazer para resolver esse problema? Tá? Manter todos os valores fixos, só que substituir o valor de P de Q0, eu substituir no valor de QN. Por quê? É PN vezes Q0. Aí, então, eu substituo o valor de Q0 no valor de QN. Aí eu tenho o produto PN, Q0. Eu fazendo novamente, então, esse produto, né, seria 0,4 vezes 125, 50, 3,5 vezes 103, 350,59 e 1,50 vezes 56,84. Agora, pessoal, esse valor ele me daria R$ 494,50. Tá? Agora sim eu emprego a forma de LaPeers, agora sim eu faço esse cálculo. Como que seria então esse cálculo, pessoal? Eu pegaria o valor de 494,5 que eu obtive agora, dividido por 470,5 que eu tinha do ano base. Por quê? Eu apliquei justamente a fórmula que a gente viu, na teleaula passada. Então, PN vezes Q0, PN vezes Q0 é justamente esse valor de 494,5 dividido por 470,5, que é P0 vezes Q0. Eu tenho um valor, então, fazendo essa divisão, essa razão, eu tenho um valor de 105,10%. Certo, pessoal? Esse seria, então, a resolução do exercício, o exercício 2 da aula atividade da semana passada, né, onde não tivemos aula atividade, motivos de que vocês estavam realizando sua prova presencial de ética. Certo, pessoal? Então, isso que eu queria mostrar para vocês em relação à aula atividade 2. Tá? Então, é de suma importância que vocês perceberam que a forma de eu resolver esse exercício, pessoal, foi exatamente a mesma que eu fiz nos slides da semana passada. Então, a forma foi exatamente a mesma. Né? Então, eu sempre recomendo vocês, pessoal, a seguir dessa maneira estruturada, dessa maneira sistemática, porque fica muito mais fácil no concurso, ou na prova presencial, ou na resolução de uma aula atividade, de uma avaliação qualquer, que vocês tenham a mínima chance de cometer qualquer erro fazendo dessa forma estruturada. Certo? Então, essa é a recomendação aí do professor Marcelo em relação a números índices, tá? Conceito esse que vimos na semana passada. Certo, pessoal? Para darmos andamentos, então, à teleaula de hoje, vamos trabalhar, então, com os conceitos de probabilidade. Quais são os conceitos de probabilidade? O que eles são empregados, os conceitos de probabilidade, utilizando a curva de distribuição normal, pessoal? É de suma importância para o futuro administrador trabalhar com esses conceitos de probabilidade utilizando a curva de distribuição normal. Por quê? A partir desses conceitos, pessoal, o futuro gestor, vocês futuros administradores, poderão prever algumas situações baseadas na média e no desvio padrão
do cálculo de vocês, numas vendas, numa quantidade produzida, na quantidade de defeitos, na variável que vocês determinarem, vocês poderão definir alguma probabilidade em relação aos dados passados. Olha só que interessante, os números índices vocês conseguem prever evoluções de preços, de quantidades, de valor. Com o cálculo da probabilidade vocês conseguem determinar como esses valores, a projeção para esses valores, como esses valores eles vão ser projetados, a probabilidade desses valores para determinada época. E olha só, uma coisa interessante, pessoal, que vocês vão ver nessa teleaula de hoje, é que o cálculo da probabilidade que veremos na teleaula de hoje, ele é baseado basicamente em duas variáveis. Quais são essas variáveis? O desvio padrão dos nossos dados, desvio padrão populacional, e a média dos nossos dados. Ou seja, então, considerando o desvio padrão e a média, que são conceitos que já vimos lá na teleaula, conceitos que já vimos na teleaula 1, que foi a primeira teleaula que trabalhamos com vocês, né? Conceitos esses que já estavam lá na webaula 2. A partir desses conceitos básicos, né, que vocês já sabem calcular hoje um desvio padrão, que vocês sabem calcular hoje a média de uma relação de dados, conceitos que vimos na teleaula 1, a partir desses conceitos conseguiremos calcular a probabilidade de um determinado evento acontecer. Certo? Então vamos ao quadro, vamos falar sobre o cálculo de probabilidade. Certo, pessoal? Então a probabilidade é uma das formas mais, tá? A probabilidade então é uma das formas mais, das fundações fundamentais da moderna estatística. É uma das distribuições mais frequentes encontradas em econometria. O que seria a palavra econometria, pessoal? O conceito de econometria, olha só que palavra nova e totalmente aplicada ao conceito de vocês. Econometria é justamente a utilização da estatística e dos métodos quantitativos para fins de projeções econômicas, tá? Uma dessas projeções econômicas, tá, é o cálculo dos números índices, são os cálculos que vimos também na semana passada. Então, o conceito de econometria, né, nos números índices também estão embutidos dentro do conceito de econometria, que seria a projeção, tá, a utilização da estatística de métodos quantitativos para fins de projeções econômicas, para fins de utilização no âmbito econômico de gestão empresarial, pessoal. Esse que é o conceito de econometria. Certo? Então vamos lá, vamos mostrar outro slide para vocês, para dar andamento, tá? Para dar andamento então a essa teleaula. Tá? Então, o conceito, né? A vantagem da distribuição normal. Qual que é a vantagem da distribuição normal, pessoal? E conforme eu já falei para vocês, ela está na facilidade de definir a distribuição normal com apenas dois parâmetros, que são a média, o MI, a média populacional, e o desvio padrão sigma, o desvio padrão populacional da minha distribuição. Tá? Conceitos esses que vimos na teleaula 1. Vamos relembrá-los então. A média populacional indica a posição, tá, da minha distribuição. O que é posição, pessoal? É justamente a média posiciona meu conjunto de dados em torno de um certo valor central, por isso que ele é uma medida de posição, certo? Vamos ver então outro conceito que vimos também na teleaula passada, é o conceito de desvio padrão populacional, que é o sigma, né? Fizemos vários exercícios no final da teleaula 1, refere-se à dispersão. O que seria dispersão? Vamos relembrar? Dispersão seria como esses dados estão dispersos, estão espalhados ao redor dessa média. Esses seriam os conceitos, então, que definem uma curva de distribuição normal. Então, na distribuição normal, há a formação de uma figura que se assemelha a um sino invertido. Essa figura chamada curva de Gauss na matemática, sendo uma distribuição padrão. Tá? Padronizada, tem uma média 0, e uma variância 1, né, um desvio padrão 1, representado por N maiúsculo de distribuição normal, média 0 e sigma, tá? 1. Então, conforme a gente vai ver na figura 1, na próxima figura, esse conceito. Então, a distribuição
a distribuição normal, ela é representada então por N de distribuição normal, N maiúsculo de normal, média e desvio padrão. A curva de distribuição normal, então, ela é representada simplesmente por esses dois parâmetros, média e desvio padrão. E esse sino invertido, ele tem uma forma de sino invertido, né, que foi definida por Gauss, por isso que também é chamado curva de Gauss na matemática, certo? Então essa é a interseção, tá? Essa é a correlação, né, nesse momento da nossa disciplina, onde eu trabalho com conceitos da matemática aplicada e conceitos da estatística, pessoal. O que eu posso perceber aqui? Toda a minha curva de distribuição normal, ela é centrada, ela é distribuída ao redor da minha média. A média que define a posição, como esses dados estão posicionados em relação à minha curva de distribuição normal. E o desvio padrão, o sigma, ele define a dispersão, como esses dados estão dispersos, estão se distanciando ao redor dessa média, tá? Então vamos ver, pessoal, a influência dos parâmetros Mi e sigma, média e desvio padrão, tá? Na minha curva de distribuição normal. Já que são apenas esses dois parâmetros que definem essa curva de distribuição normal, eu queria ver a influência desses dois parâmetros na curva de distribuição normal. Vamos imaginar uma certa situação. O que ocorreria com a forma da minha curva de distribuição normal? N com média 40 e desvio 10. Se o valor da média, se o Mi, fosse mudado, fosse alterado de 40 para 50. Né? Vamos imaginar, vamos ver como que essa curva ela se comporta. A curva em azul, pessoal, é a nossa curva original. Eu tenho distribuição normal, cuja média é 40 e um desvio padrão 10. Olha só, a minha curva de distribuição normal, a azul, ela está posicionada dentro da sua média 40. Eu alterei, tá, essa curva de distribuição para média 50 e desvio padrão 10. Vamos ver o que ocorreu com essa curva, pessoal. A curva vermelha, que justamente define essa nova situação, situação 2, o que ocorreu? A minha média ela foi alterada de 40 para 50. Tá? Essa que foi a alteração na minha curva. Mas o que eu posso perceber? A distribuição, tá, dos meus valores em relação à média, ou seja, o espaçamento, a variabilidade, a dispersão, é exatamente a mesma. Por quê? O sigma é igual a 10 para ambas as curvas. Ou seja, então, o desvio padrão, que é a medida de variabilidade, é exatamente a mesma para a situação 1 e 2. Portanto, pessoal, né, resumindo o que eu falei para vocês, a forma da distribuição permaneceria exatamente a mesma, porque quem define essa fórmula é o sigma, é o desvio padrão, não teve alteração do desvio padrão, porém, a média deslocada de 40 para 50 da minha nova distribuição, com média 50 e desvio padrão 10. Isso, então, seria definido então, conforme a figura 2, ou seja, eu teria esse deslocamento da minha média de 40 para 50 em virtude dessa alteração. Vamos imaginar uma nova situação, pessoal. Se na curva de distribuição normal inicial minha, com média 40 e desvio padrão 10, o desvio padrão fosse mudado. Nesse momento eu vou deixar a média constante e vou alterar o desvio padrão. O desvio padrão fosse alterado de 10 para 15. Essa curva seria mais aberta que a anterior, tá? Diminuindo a sua altura, tá? Então essa curva seria mais aberta e a sua altura seria menor. Por quê, pessoal, essa alteração? Porque eu preciso manter a área dessa curva 100%, independente da situação. Da mesma maneira, pode-se verificar que o desvio padrão menores, né, que 10, a distribuição diminui a sua base e aumenta a sua
altura, conforme poderíamos ver na figura a seguir, na figura 3. Olha só, pessoal. Então, outra situação, onde eu tenho a média, né, numa situação 1 e 2, né, uma situação hipotética, a média a mesma. O que eu percebo? Ambas as curvas estão posicionadas ao redor dessa média, tá? Tanto a curva vermelha quanto a curva azul. Só que na curva azul eu tenho um desvio padrão de 10 e na curva vermelha eu tenho um desvio padrão de 15. Olha só o que aconteceu com essa curva. Quando eu tenho um desvio padrão na curva vermelha, eu tenho um desvio padrão de 10, ela ficou de 10 para 15, ela ficou mais achatada, ela ficou mais baixa, com altura reduzida, só que os valores ficaram mais dispersos, os valores ficaram mais distantes da minha média de 40. Por quê, pessoal? Porque justamente eu aumentei o sigma para 15. Quando eu aumento o sigma, eu tenho justamente o aumento da variabilidade, o aumento da dispersão desses dados. Então esse seria o conceito então, da curva de distribuição normal. Ótimo, professor, mas até esse momento eu não entendi como que eu vou utilizar essa curva, com esse desvio padrão, com essa média, com esse MI, para fins práticos na minha área de atuação como gestor. É justamente esse conceito agora, pessoal, o conceito da utilização da curva, da distribuição normal, para fins de cálculo de probabilidade na área de gestão empresarial, é que vamos trabalhar agora nos próximos slides. Então vamos lá. Convido a todos vocês a voltar ao nosso quadro para a gente ver como que isso é feito na prática. Uma regra prática, pessoal, da estatística, estabelece que toda distribuição normal, é importante grifar isso, a porcentagem de valores contidos dentro de 3 desvios padrões será de 99,74%, conforme a figura 4. Olha só que regra interessante, pessoal. Tá? Eu tenho uma regra aqui que define estatisticamente a probabilidade de um conceito acontecer na estatística. Olha só que interessante. Vamos imaginar aqui uma curva de distribuição qualquer, onde eu tenho uma média, né, distribuição normal padronizada média 0, onde eu tenho que essa média, mais ou menos um sigma, mais ou menos um desvio padrão, a probabilidade desse evento acontecer, é de 68,26%. A probabilidade de um evento de um número estar situado entre mais ou menos 2 sigma, que é essa região que eu estou demarcando aqui para vocês, pessoal. A probabilidade desse evento acontecer é de 95,46%. E a probabilidade do evento acontecer de uma certa curva de distribuição normal com média Mi e desvio padrão sigma, dos dados estarem no intervalo entre mais ou menos 3 sigma, entre mais ou menos 3 desvio padrão, tá? A probabilidade desse evento acontecer é de 99,74%, certo? Então essa seria uma das regras da estatística e eu já vou mostrar para vocês por que essa regra, de onde que saem esses valores. São valores tabelados, pessoal, não são valores inventados e sempre vão ser os mesmos valores, certo? Então vamos lá, tá? Então vamos explorar um pouquinho mais a curva de distribuição normal. Eu já falei para vocês que uma curva de distribuição normal, ela distribui então toda a minha distribuição de valores, né? E ela focaliza, posiciona, portanto, minha curva de distribuição na média, no meu Mi, e onde eu tenho, portanto, os valores de Mi, quanto mais próximos da média, eu chamo de valores de alta frequência, alta probabilidade de acontecer. E à medida que eu distancio dos valores da média, pessoal, eu tenho eventos de baixa frequência ou baixa probabilidade de ocorrer na prática. Certo? Então, como que eu determino, pessoal, como que eu utilizo essa curva de distribuição normal para fins de cálculo de probabilidade na estatística empresarial? Existe uma regra da estatística, que é a área sobre a curva, permite
obter o cálculo das probabilidades. A área sobre essa curva ela é 1, né, que em porcentagem 100%. Assim, a curva de distribuição, né, possibilita determinar probabilidades associadas a todos os pontos da minha linha de base em determinada variável x. E deve-se ter uma pergunta aí no ar. Tá, professor, como eu defino essa variável x? Como que eu defino essa variável para colocar, para calcular a média? Como que se define, então, esses valores da variável x? Tá? Eu faço a média do quê? Eu faço o desvio padrão do quê? Tá? Para eu fazer média de desvio padrão, pessoal, eu preciso justamente trabalhar com valores quantitativos, valores numéricos, né? As formas de média de desvio padrão, eu preciso justamente trabalhar com valores numéricos. Então, quem que define essa variável x? Sou eu, são vocês, futuros gestores da empresa. Tá? Como que são definidos esses valores, pessoal? Tá? Se eu quero verificar a distribuição dos salários dentro, né, da minha organização, da minha empresa, eu faço uma amostragem, né, eu faço toda a medição de 500, 600 funcionários, por exemplo, de 100, 200, eu faço a média desses salários, né, eu somo e divido pelo número de funcionários que eu mostrei, eu faço a média e calculo o desvio padrão, seguindo os conceitos da teleaula 1. Aí eu tenho, pessoal, a distribuição normal dos salários da minha empresa. E a distribuição normal de vendas, mesma coisa. Eu amostro os últimos 10, 15, 20, 60 meses que eu fiz as minhas vendas, tá? Minhas produções em toneladas, por exemplo, e calculo a média de desvio padrão. E esses acabam sendo as minhas variáveis x. E essas acabam sendo as minhas variáveis x. Portanto, não existe uma regra para definir qual variável que vai ser colocada na distribuição normal para fins de cálculo de probabilidade. Vocês, futuros gestores, que vão definir. Temos uma pergunta aqui, às 19h43, Pindamonhangaba, São Paulo, né? A tutora Fernanda pergunta, por favor, professor, para explicar a figura 3, da onde pontuar os valores 10 e 15, pessoal, tá? Os dados, né? Todos os dados, tanto a figura 2 quanto da 3, são dados fictícios. Eu criei esses dados, né? Então eu coloquei uma distribuição normal lá. A distribuição, primeira situação, 40, 10, e depois coloquei uma segunda situação, 40, 15. Eu aumentei essa distribuição, esse desvio padrão, né? Porque esse 10 e o 15 corresponde ao desvio padrão, a medida de dispersão, né? Então eu aumentei isso aleatoriamente para a gente verificar o que ocorreria com a curva de distribuição normal. E a gente percebeu que aumentando de 10 para 15 ocorre o quê? O maior espaçamento, os dados ficam mais espalhados, porque eu aumentei a medida de variabilidade, que é o desvio padrão. Certo? Então vamos ao quadro novamente e trabalhar um pouquinho mais, se aprofundando um pouquinho mais com conceitos de cálculo de probabilidade para fins, né, de estatística empresarial. Onde que são tabeladas essas... onde que são tabeladas esses dados, pessoal? Esses dados são tabelados, né, na figura que está do anexo de vocês, que eu vou mostrar agora em seguida. Então, esses dados são tabelados no anexo, tá? É justamente então nesse anexo aqui de vocês que eu vou mostrar aqui para vocês onde são tabelados essa curva de distribuição normal, tá? Eu vou mostrar aqui na câmara de documentos, né? Esses slides que eu vou mostrar aqui na câmara de documentos, eles estão aqui no anexo de vocês, onde que é definido então a curva de distribuição normal. Pessoal, se vocês pegarem no anexo de vocês, vocês vão ver que vocês têm essa tabela, tá? Que eu pedi para disponibilizar para vocês. É justamente a partir dos dados dessa tabela aqui, da tabela Z, da tabela padronizada Z, que eu trabalho com o conceito de distribuição normal. Eu tenho 3 tabelas no anexo de vocês, pessoal, mas apenas um detalhe. Eu tenho uma única distribuição normal, tá? Só que eu pedi para colocar no slide, pôr no slide para vocês, Z1, Z2 e Z3, mas apenas lembrando que todas se referem a uma única distribuição normal, pessoal. E isso
definido pela estatística. Todos esses valores são tabelados, não foram calculados nenhum desses valores. São os valores que vocês encontram nos livros de estatística, tá? E eu já vou mostrar para vocês como a gente utiliza esses valores para fins de cálculo de probabilidade. Então, os valores que vocês têm aí no anexo do material de vocês, essa tabela Z, apenas recapitulando mais uma vez, tanto a tabela Z1, quanto a tabela Z2, quanto a tabela Z3, se referem apenas à única tabela que vocês encontram nos livros de estatística como tabela de distribuição normal padronizada. Todos esses valores são tabelados, são calculados pela estatística e não foram calculados pelo professor Marcelo. Eu já vou mostrar logo em seguida, na resolução de exercício, como que a gente utiliza esses cálculos. Ótimo. Então, esses valores são tabelados, conforme o anexo de vocês, e essas tabelas, pessoal, permitem obter de forma rápida, tá, e simples os valores das áreas sobre a curva. Certo, pessoal? Então, a tabela do anexo, ela é chamada de tabela de posição central, de faixa central, que justamente ela define os valores da minha curva de distribuição entre Z0 e qualquer valor positivo de Z. Certo, pessoal? Então, vamos lá. O que vale para o lado positivo, né? Se vocês perceberem, não tem lado negativo nessa tabela. O que vale para o lado positivo vale para o lado negativo, certo? Então, se vocês perceberem, não tem valor negativo essa tabela, tá? Mas os dados negativos são feitos por simetria. O que quer dizer isso, pessoal? Que esses valores eles devem ser considerados em módulo. Então, como que vamos trabalhar com eles então? Então, vamos lá no próximo slide, tá? Uma regra, a curva de distribuição normal. Essa daqui é uma das regras mais importantes, pessoal. Já está finalizando a teoria, a gente vai começar a fazer exercícios práticos em relação a isso. Vai ficar com certeza claro o conceito de cálculo de probabilidade. Essa regra é uma das regras mais importantes que eu estou demarcando aqui no quadro para vocês. A área total sobre a curva de distribuição normal, ela é 100%. Ou seja, cada metade da curva de distribuição normal tem 50% da área total. Em outras palavras, se eu tenho uma curva de distribuição normal definida por μ, qual que é a probabilidade de um evento estar acima da média? 0,5 ou 50%. Qual que é a probabilidade de um evento estar abaixo da média? 0,5 ou 50%. É justamente isso que quer dizer essa regra. Cada lado da minha distribuição normal, ela divide a minha curva em 50% abaixo e 50% acima. Só que, antes de eu utilizar a curva de distribuição normal no anexo de vocês, a tabela no anexo de vocês, eu preciso padronizar os valores de x. Eu preciso calcular o valor z, que é justamente o que veremos a seguir. Como que eu faço a padronização, pessoal? Eu faço a conversão do valor de x para a minha variável padronizada z. Como que é feita essa conversão? A fórmula é bastante simples, é a fórmula que está aqui no slide de vocês. Eu tenho uma variável x. Este x pode ser, por exemplo, o salário de certo colaborador na minha empresa. Pode ser a idade, pode ser o valor das vendas, pode ser a quantidade produzida, o número de defeitos, o número de acidentes. Eu que defino a variável x, que eu vou trabalhar com essa ferramenta. Eu preciso, para utilizar a tabela anexo, que é a tabela Z, eu preciso fazer uma conversão, que é chamada de padronização, porque essa tabela é uma tabela padronizada Z. Como que eu faço essa conversão de x para z, pessoal? Eu pego a minha variável x menos a média e divido pelo desvio padrão. Essa é a forma da gente fazer a conversão da variável x para a minha variável z. Tá? Essa seria a forma, então, da gente fazer essa conversão. E, uma vez de posse dessa conversão, eu busco determinado valor, o valor de z que eu obtive na tabela, eu busco na tabela do anexo e, dessa maneira, eu consigo calcular a probabilidade utilizando a curva de distribuição normal, pessoal. Apenas uma informação. A partir desse momento, finalizamos então com esse slide, o último conceito aí teórico em relação a cálculo de probabilidades. A partir desse instante, até o final de toda essa teleaula,
trabalharemos com exercícios totalmente aplicados à realidade de vocês, à estatística empresarial, utilizando a distribuição normal. Com certeza, a partir da resolução desses exercícios, né, com certeza a gente vai fixar os conceitos teóricos que foram dados até esse momento da aula e, com certeza, então, vamos conseguir utilizar esses conceitos sem maior dificuldade com os exercícios práticos que veremos agora. Então, vamos lá? Primeiro exercício, as vendas mensais de determinada empresa, de certa empresa, seguem uma distribuição normal com média igual a R$12.000 por mês e o desvio padrão igual a R$4.000 por mês. Olha só, pessoal, então o enunciado já deu para vocês o valor da média, R$12.000 por mês, e o valor de sigma do desvio padrão de R$4.000 por mês. Como que esses valores são obtidos, tá, professor? Esses valores, então, são dados enunciados, tá, pessoal? Tanto o valor de 12.000 quanto de 4.000 não foram calculados nesse exercício. Tá? A gente vai utilizar, a partir da premissa desses valores, nós vamos utilizar para cálculo de probabilidade. Mas como que foram obtidos esses valores de 12.000 e 4.000? Olha só, pessoal. Esses valores, né, vamos supor, nesse caso, eu estou trabalhando com a minha variável X, o valor de vendas mensais. Né, uma variável totalmente importante, totalmente usual dentro da estatística empresarial, dentro do contexto aí organizacional, a qual muitos já estão inseridos, a qual vocês vão estar inseridos no futuro, quando se formarem como administradores. Tá? Como que foi obtido o valor de 12.000, professor, e o valor de 4.000? Como eu falei, eles foram dados enunciados, não calculei ele a partir desse momento, tá? Mas como que eles seriam obtidos na prática? Tá? Vamos supor que eu pegaria os últimos 12 meses, eu mostrei os últimos 12 meses. Peguei, junto ao meu caixa, junto ao meu financeiro, os últimos 12 meses. Né? Em janeiro eu tive uma venda de 20.000, em fevereiro eu tive uma venda de 5, e assim por diante. Durante 12 meses, 60 meses, eu que defino esse período, e divido pelo número de meses que eu mostrei. Eu tenho a soma de todos esses meses, dividido pelo número de meses, a média desses valores. E utilizando os cálculos lá de desvio padrão que eu mostrei para vocês, ou utilizando Excel, ou utilizando a tabelinha que a gente viu lá no final da teleaula 1, eu tenho como calcular, em cima dessa mesma amostra, desses 12 meses, 60 meses, o desvio padrão desses dados. Certo? Então, assim que foi, dessa maneira que foram obtidos esses valores. Então, vamos lá. Né? Então, aqui eu tenho uma distribuição normal, onde eu tenho a média de 12.000 e eu tenho aqui um desvio padrão de 4.000, pessoal. Isso indica o quê? Quais que são as projeções de vendas dessa empresa? Tá? Quais são as projeções de vendas dessa empresa? Então eu tenho aqui, do meu lado direito, pessoal, do lado direito da minha curva, eu tenho de 12 a 24.000. Por quê? Né? Média mais 3 sigma. Média mais 3 sigma. Se eu pegar a média, 12.000, mais 3 vezes 4.000, 12.000 mais 12.000, eu tenho 24.000. Para o lado esquerdo, para o lado abaixo da média, o mesmo cálculo. Média menos 3 sigma. 12.000 menos 3 vezes 4.000, eu tenho 12.000 menos 12.000, eu tenho igual a 0. E aqui eu tenho igual a 24. Isso indica o que, pessoal? Isso indica que as vendas dessa empresa, elas podem estar 99,74%, que a gente viu lá no slide anterior, ou seja, média mais ou menos 3 sigma, a probabilidade dessas vendas estarem entre 0 e 24.000 reais é de 99,74%. Como que o professor Marcelo fez esse cálculo? Baseando-se naquela teoria da estatística que eu mostrei no slide anterior para vocês. Ótimo. Sem fazer cálculo nenhum, até pela previsão da estatística em relação a esses dados, conforme a gente viu no slide anterior. Aí eu pergunto para vocês, qual que é a probabilidade em um determinado mês, tá?
as vendas estejam entre 12.000 e 14.560, tá? 12.000 e 14.560, tá? Então a minha gerência industrial, ela quer saber como essas vendas, com essas vendas em cima desses dados, com essas vendas em cima desses dados, pessoal, qual que é a probabilidade das minhas vendas estarem entre 12.000 e 14.560? Andradas, Minas Gerais pergunta, alunos perguntando por que o conceito dos 3 sigmas, pessoal. Conforme eu mostrei no slide, anterior para vocês, tá? Eu vou mostrar aqui na câmera de documentos novamente. Conforme eu mostrei aqui no conceito no slide anterior para vocês, a probabilidade, tá? A probabilidade, então, dos meus dados estarem entre média e mais ou menos 3 sigma, pessoal, a probabilidade, né, está na página, esse slide que eu estou mostrando está na página 3 do material para vocês, estou mostrando aqui na câmera de documentos. A probabilidade desse evento acontecer, deixa eu dar um zoom maior aqui, é de 99,74%. Tá? Essa é uma das afirmativas que a estatística me oferece em cima da curva de distribuição normal que eu vou mostrar para vocês. Certo, pessoal? Tá? Né? Então isso a gente pode verificar claramente que a probabilidade entre o evento estar entre mais ou menos 3 sigma é de 99,74%. Certo? Então, por esse motivo, o professor Marcelo utilizou mais ou menos 3 sigma. A possibilidade do evento estar acima de média mais ou menos 3 sigma é muito remota. Eu tenho uma chance de praticamente 0,14% em cada lado da distribuição, lado positivo ou negativo. Ou seja, grande maioria, 99,74% dos dados estão situados entre mais ou menos 3 sigma. Certo, pessoal? Então vamos lá, né? Com base nesses dados, calcule a probabilidade então, né, das minhas vendas estarem entre 12.000 e 14.560. Então vamos lá, pessoal. Para fins de simplificação, tá? Como a gente estava trabalhando com 12.000, 4.000, 14.560 mil reais, eu dividi todos os valores, tá? Dividi todos os valores por 1.000. Tá? Por que todos os valores por 1.000? Porque dessa maneira eu não altero os resultados, tá? Eu não altero o resultado e de forma matemática fica mais fácil da gente fazer o cálculo para vocês. Quem quiser fazer aí com a sua calculadora, acompanhando o slide, sem fazer essa divisão por 1.000, vocês vão ver que o valor vai dar exatamente o mesmo. Então, só recapitulando, eu tenho uma média de vendas, né, de 12.000, eu tenho um sigma de 4.000 e eu quero saber a probabilidade das minhas vendas estarem entre, né, 12 e 14.560 mil, ou 12 e 14,56. Certo, pessoal? Lembrando que todos os valores precisam ser divididos por 1.000. Se eu pegar só dividir o valor da média e não dividir o valor do desvio padrão, com certeza vai dar uma diferença, tá? Eu já mudei a ordem de grandeza, tá? Então vamos lá. Calcule a probabilidade utilizando a tabela Z com esse enunciado que eu dei para vocês agora, tá? Então, primeiro conceito, né? Eu quero justamente essa área que está assinalada, aqui para vocês, tá? Então, como que é feito esse cálculo então, tá? Eu preciso, se eu for pegar lá na minha tabela do anexo, vocês vão ver que não tem o valor de 14,56. A minha tabela de anexo, ela vai no máximo até o valor de 3. Então eu preciso, o primeiro passo, pessoal, fazer a conversão de x para z. Como que eu faço essa conversão? A forma que eu mostrei para vocês. Z é igual ao valor de x, que nesse caso o valor de x é 14.560, 14,56, menos a média, que é 12, dividido por sigma, dividido pelo desvio padrão, que é igual a 4, pessoal. Tá, então eu fiz a normalização, eu fiz a padronização da minha variável x para a minha variável z. Portanto, eu tenho 14,56, que é o valor de x, menos 12 dividido por 4. Eu fazendo esse cálculo,
eu fazendo esse cálculo, eu tenho 2,56 dividido por 4, 0,64. Então eu fiz a conversão da minha variável x para a variável z, agora essa variável x ela passa a ser 0,64. Ótimo. Como que eu faço agora, pessoal? Agora eu estou com a tabela Z aqui de vocês no anexo. Eu queria que vocês acompanhassem essa tabela no anexo, tá? Essa parte é a mais importante do exercício. Olha só, como que eu faço então a busca desse valor, né? Agora eu já fiz a padronização, como que eu faço a busca desse valor? Eu pego na minha linha os dois valores, os primeiros valores, 0,64, eu pego 0,6. Olha só que está demarcado para vocês, 0,6. E na minha coluna eu pego o último valor, 4. Se eu pegar aqui, 0,04. E a interseção desse 0,6 com 0,64, que me dá o Z de 0,64, eu tenho o valor de 0,2389. Que multiplicando por 100, pessoal, eu tenho uma probabilidade de 23,89% desse evento ocorrer. Então, pessoal, qual que é a probabilidade em cima dessas vendas? Eu tenho uma venda, uma determinada empresa que tem uma venda média de R$12.000, um desvio padrão de R$4.000 de vendas. Qual que é a probabilidade dessa empresa vender em determinado mês entre 12.000 e 14.560? A probabilidade desse evento ocorrer é de 23,89%, utilizando a padronização Z e a tabela padronizada Z. Certo, pessoal? Então vamos lá, agora vamos fazer o segundo exercício, a letra B, utilizando o mesmo enunciado, tá? Qual que é a probabilidade das vendas serem superiores, serem maiores que R$17.000? Qual que é a probabilidade desse evento acontecer, pessoal? Vamos lá, né? Uma dica que eu dou sempre para vocês, pessoal, que vocês sempre demarquem na tabela Z o que vocês querem. Então, uma dica, sempre façam um esboço da tabela Z, conforme está nesse slide para vocês, tá? E você sempre demarque o que você quer, né? Você situe a sua média, nesse caso a minha média é 12, tá? Eu situo a minha variável x, nesse caso é 17, porque é valores superiores a 17, e eu marco na minha tabela Z o que se pede no exercício. Nesse caso, eu quero valores de vendas superiores, maiores a R$17.000, que é justamente essa área que estava em verde, que eu estou remarcando aqui para vocês em vermelho, essa área que eu estou assinalando aqui no quadro. Então, olha só, pessoal, como que eu faço esse exercício? Primeira coisa, se eu for procurar na tabela Z, eu não tenho o valor de 17. Primeira coisa, então, é fazer a padronização dessa variável x para a variável z, assim como fizemos no item A. Então, vamos lá. A padronização da variável x para a variável z. Então, x, nesse caso, é 17, menos 12, que é a média, dividido por 4. 17 menos 12, 5 dividido por 4, 1,25. 1,25, portanto, a minha variável x, ela foi convertida, foi padronizada para a variável z, 1,25. Ótimo. O que eu faço com esse valor agora? Busco lá na minha tabela normal padronizada o valor de 1,25. Tá, pessoal? Aqui eu coloquei de forma destacada para vocês, mas a forma de se procurar é exatamente a mesma. Quem tiver com o seu slide aí, eu gostaria que vocês procurassem juntamente comigo. Então vamos lá. 1,25. Os dois primeiros valores eu pego aqui na minha linha, portanto 1,20, 1,2. E o último valor, o 5, o 0,05, eu pego na minha coluna, 0,05. A interseção dessa linha com essa coluna, pessoal, a interseção é de 0,3944, ou seja, tá? 39,44% em porcentagem, tá? Mas qual que é, pessoal, a probabilidade real? O que é essa probabilidade de 39,44%? Eu pediria a gente ler só para a gente voltar no slide anterior, tá? Então, pessoal, a probabilidade a gente no último slide, a probabilidade, então,
de esse evento acontecer, olha o que eu busquei nessa tabela, pessoal. Essa tabela ela é sempre centralizada ao redor da média. Portanto, o valor de 39,44% é esse valor aqui. Ou seja, o valor entre 17 e 12 mil. Se o exercício perguntasse qual que é a probabilidade das minhas vendas estarem entre 17 e 12 mil reais, seria 39,44%. Mas o exercício está querendo justamente essa área verde, ele não quer essa área que eu remarquei aqui em vermelho. O que eu faço então, pessoal? Olha só, lembra que eu falei para vocês que a informação mais importante que eu tinha na teoria, que eu pedi até para vocês remarcarem, que cada lado da minha curva, ela corresponde a 50%. Então, todo o meu lado, a probabilidade de uma venda estar acima de 12 mil reais, qual que é a probabilidade? 50%. Como que eu acho a parte verde, então? Seria 50%, que resume todo o lado, que define todo o lado direito da minha curva, menos 39,44%, que são os valores entre 12 e 17 que eu não quero. Isso me dá um valor de 10,56%, que é o valor justamente que está assinalado na resolução de vocês, certo? Por isso que eu falei, pessoal, importantíssimo, de suma importância, a gente ter em mente o conceito de 50% cada um dos lados da minha curva de distribuição normal, certo? Então, a partir desse momento, eu abro para um pequeno momento de intervalo para que vocês possam encaminhar suas dúvidas e retornaremos a seguir. Obrigado.
Olá pessoal, retornamos. Estive acompanhando o chat com os nossos tutores, tá pessoal? Muitas dúvidas, várias dúvidas relevantes, tá? E a partir desse momento eu estarei respondendo algumas delas que foram selecionadas. Né? Às 19h52, Feira de Santana, Bahia, pergunta: quem determina então o desvio aceitável? É a própria empresa? Ela determina os limites dos desvios, pessoal, tá? Na verdade, esses desvios que são dados, pessoal, média mais ou menos 1 desvio padrão, média mais ou menos 2, média mais ou menos 3, quem define é a estatística, tá? Agora, a empresa sim, ela pode definir. Eu quero que meus produtos estejam localizados o mais próximo possível da média, ou seja, a estatística sempre vai definir que esses dados estejam mais ou menos 3 sigma. O que é um empreendedor, o que um gestor tem que fazer? Reduzir a variabilidade, fazer que seus produtos sejam cada vez mais parecidos, né? Que é o conceito justamente da ferramenta 6 sigma, que a Motorola implementou na década de 80, justamente para a redução da variabilidade e aumento da qualidade, os valores próximos à média, certo? Mas quem define mais ou menos esse desvio padrão, isso daí é a estatística. A regra da estatística: todo conjunto de dados ele pode oscilar naturalmente entre média mais ou menos desvio padrão, certo? Né? Boquira Bahia também pergunta: professor, as pesquisas eleitorais do Censo Demográfico IBGE utilizam esse cálculo? Não, pessoal. Tá? Os conceitos, né, os conceitos eleitorais, eles utilizam um conceito de amostragem, que veremos lá na teleaula que vem, lá na teleaula 4, que são os conceitos, né, dos cálculos de amostragem, e eles pegam esses conceitos de amostragem e fazem uma generalização, uma inferência
dos cálculos da média para toda a população. Cálculo de inferência estatística, nesse semestre não veremos no curso de métodos quantitativos. IDC Bahia também pergunta, como a empresa pode calcular o seu desvio padrão em vendas, por exemplo? Tá, pessoal? Conforme eu disse para vocês, os valores de média de 12 mil e desvio padrão de 4 mil que eu estou utilizando nesses exercícios, eles são fictícios. Foram dados que eu inventei, que eu coloquei no enunciado do exercício, não foram calculados. Mas, pessoal, justamente então, esses dados, como que eles são obtidos, tá, pessoal? Eles são obtidos justamente pelo fato de, se eu quiser mostrar os últimos 12 meses, os últimos 60 meses da minha empresa, tá? Eu pego, né, a média. Como que é feita a média? Como que a gente viu lá na teleaula 1? Eu pego todos os valores da minha empresa, tá? Todos os valores de vendas ou de salários, né, no caso de vendas, e divido pelo número de meses que eu mostrei. Eu tenho a média das minhas vendas nesse determinado período. E o desvio padrão, pessoal? O desvio padrão ele é calculado ou no Excel, conforme eu já mostrei para vocês na teleaula 1, ou eu faço os cálculos utilizando as tabelas XI menos média elevado ao quadrado vezes FI, a somatória, dividido por N, foi o conceito que a gente viu lá no finalzinho da teleaula 1, certo? São dados que eu obtenho na prática da minha empresa. Guarapuava, Paraná, pergunta, por gentileza pode reforçar o conceito de resolução quando usamos os termos superiores ou inferiores em relação à porcentagem mais ou menos 50, né? E quando usá-los, né? Muito interessante a pergunta aí da tutora Elaine, tá? Muito obrigado pela pergunta, Elaine. Tá? Como que é feito, pessoal, o conceito? Tá? O conceito dos 50%. Eu vou mostrar aqui no quadro para vocês, tá? Eu vou mostrar aqui no quadro para vocês, fica mais fácil. Tem uma dúvida em relação à figura 3 que eu já deixei aqui também. Eu vou mostrar aqui no quadro para vocês, né? A média, a curva de distribuição normal, que é dividida pela média, ela tem dois lados, tá? Eu tenho o lado direito, superior à média, e tem o lado esquerdo, onde os valores são inferiores à média, tá? A estatística me garante, tá, que cada um dos lados, com a probabilidade de que aconteça, tá, um evento em cada um dos lados é justamente 50%, ou seja, 50% dos meus dados estão acima da média e 50% dos meus dados estão abaixo da média. Isso que a estatística me garante, tá, pessoal? Isso que a estatística me garante, tá? E quando que eu sei quando eu devo somar ou subtrair o valor da média? Nesse último exemplo, no item B, eu subtraí, eu peguei o valor de 50% menos o valor de Z. Quando que eu sei que eu tenho que pegar o valor de Z e somar pela média? Quem define isso, pessoal, é o valor, o que o resultado está pedindo, o que o enunciado está pedindo, tá? Por isso que é importante eu fazer sempre o esboço. Coloco a minha média, coloco a variável X e verifico o que o exercício está pedindo naquele momento. Se ele estiver pedindo valor, por exemplo, acima de X, nesse caso do B, eu devo pegar 50% e tirar o valor de Z, tá? Nesse caso que a gente fez. Santa Maria, né, Rio Grande do Sul, pergunta: professor, explique por que na figura 3 a curva partiu de 0 e não de 15. Os alunos ficaram com dúvida, tá, pessoal? Na figura 3, eu peço para a gente voltar só na figura 3, para a gente verificar, então, a dúvida de Santa Maria, tá, pessoal? Então, olha só, tá? Olha só, em Santa Maria, então, pergunta, né, a figura 3, a dúvida da figura 3. Todos os valores estão centrados em cima da média, nesse caso, a média é 40 para ambas as figuras, tanto para a azul quanto para a vermelha, tá, pessoal? Nesse caso, por que eu tenho a figura azul de 10 a 70? Olha só, a minha curva de distribuição normal, ela não vai de média mais ou menos 3 sigma. Olha só, média mais 1 sigma. O sigma é 10, no caso da figura azul. Média mais 1 sigma, média mais 10, 50. Mais 2 sigma, 60. Mais 3 sigma, 70. Se eu fizer isso ao contrário, média menos 1 sigma, menos 10, 30. Menos 2 sigma, menos 20, 20. Menos 3 sigma, menos 30, 10. O mesmo, pessoal, eu faço para a curva em vermelho. Nesse caso da curva em vermelho, o sigma é 15. Portanto, média 40 mais 3 sigma, tá? Média mais 45, 3 vezes 15, 45, portanto 85. E aqui, né, 40 menos 45 daria menos 0. Mas como não tem valores negativos, eu coloco menos 5, eu coloco 0. Certo? Uruguaiana, Rio Grande do Sul também pergunta:
alunos perguntam se os cálculos, né, tabelas, formas e calculadoras serão fornecidos na prova. Pessoal, assim como eu já falei na teleaula passada, né, venho enfatizar de novo, todos os cálculos, todas as fórmulas e tabelas, pessoal, para a resolução da prova, com certeza serão fornecidas ao aluno e, obrigatoriamente, é lógico, o aluno tem que trazer a sua calculadora, ou científica ou não, para que ele possa fazer a prova com tranquilidade. Certo, pessoal? Então, daremos sequência a essa teleaula fazendo o item C, né? O mesmo enunciado fazendo o item C. Olha só que interessante. Aquele mesmo enunciado, pessoal, com média 12.000 e desvio padrão 4, qual que é a probabilidade dos valores estarem entre 6 e 12.000? Tá? Qual que é a probabilidade, então, dos valores dos resultados estarem entre 6 e 12.000? Mais uma vez, pessoal, olha só, é interessantíssimo, é importantíssimo a dica que eu faço para vocês. Façam um resumo, façam um rascunho, tá? Rabisquem mesmo na hora da prova. Média igual a 6, né? Média igual a 12. Eu quero x igual a 6, né? Eu quero entre 6 e 12, o que eu quero? Essa área aqui rabiscada. Então, façam esse rascunho que está aqui no quadro para vocês. Então, a variável x, a minha média é 12. O exercício pergunta qual que é a probabilidade dos valores de vendas estarem entre 6 e 12.000, que se resume a essa área que está demarcada aqui, tá? Com os mesmos valores, lógico, de sigma e de mi, tá, pessoal? Então, qual que é a primeira providência que eu preciso tomar? A primeira ação, justamente, é converter esse valor de 6, esse valor de x, para variável z. Então, vamos lá. A mesma forma, tá? Então, como eu faço a conversão? 6, que é o valor de x, menos mi, menos 12, dividido por 4, dividido por sigma, que é igual a 4. 6 menos 12, portanto, eu tenho 6 dividido por 4, eu tenho menos 1,5. Menos 1,5, eu converti a minha variável x para a minha variável z, menos 1,5. Esse exercício é bastante interessante, pessoal, porque eu vou trabalhar com valores negativos de z. Olha só, que interessante. Igual eu falei para vocês, professor, deu negativo, e eu fui na minha tabela z, na minha tabela do anexo, eu não tenho valores de z negativos. O que eu falei para vocês, pessoal? Vamos considerar esses valores sempre em módulos. Por quê? O conceito de simetria, o que vale para o lado direito, vale para o lado esquerdo. Então, vamos lá. 1,5, tá? Então, ó, o mesmo conceito, 1,5, eu busco aqui na minha linha. E, como o último valor é 0, eu pego a primeira coluna aqui, 0,00. Portanto, a interseção, o cruzamento entre esses dois valores da minha tabela, né? Quem tiver com a sua tabela aí pode buscar esses valores, tá? É 0,4332. Em probabilidade, multiplicando por 100, eu tenho 43,32%. Essa seria a probabilidade desse evento acontecer. O item D, bastante interessante também, pessoal. O que a gente percebeu até esse momento? O que a gente percebeu até esse momento? Todos os valores, tanto o item A, quanto o item B, quanto o C, todos os valores foram calculados, né, foram centralizados em relação a x, a média igual a 12. No item D, o que a gente vai perceber? Eu tenho dois valores de x, tá? Eu preciso calcular, então, a probabilidade dos valores de x e fazer a soma. Então, vamos ver como que funciona. Olha só o que o item D está pedindo. Qual que é a probabilidade de um valor estar entre 11.000 e 15.000 de vendas dessa empresa? Trabalhando ainda com o mesmo enunciado, da questão A. Então, vamos lá, pessoal. Eu tenho aqui a minha média. Eu tenho a minha média, então, de 12. Eu tenho a minha média de 12. E tenho um valor, então, de 11 a 15. É isso que o exercício está pedindo. Eu tenho uma faixa rasurada aqui em amarelo e tenho uma faixa em azul. Então, ainda trabalhando com o valor de sigma igual a 4, com o mesmo valor. Como que eu faço isso, então, pessoal? Primeiro eu faço um Z1 que eu vou chamar, porque eu tenho um X1 e tenho um X2. Então, eu tenho aqui 11 menos 12 dividido por 4. Isso me dá um valor de 0,25. Ah, professor, por que não foi feito entre 11 e 15 diretamente?
Porque, pessoal, essa tabela é sempre em relação à posição central. Sempre o valor da média, ele precisa estar condicionado na fórmula. Porque qual que é a fórmula? X menos μ dividido por sigma. Sempre o cálculo é feito em cima da média, certo? Eu tenho o valor de menos 0,25, tá? Que se eu for lá no anexo, eu vou obter o valor de 9,87, tá? Vamos ver como que esse valor aqui. Olha lá, pessoal. Então eu tenho 0,25, eu tenho 0,25, né? Pode botar mais um slide por gentileza. 0,2502 e 0,05, tá? A interseção desse 0,2 com 0,05 é justamente 0,987, 9,87%, certo? Então, valor de 9,87%. Agora eu tenho, pessoal, que fazer, né? Eu fiz a primeira conversão aqui do valor de x. Agora eu tenho que fazer a segunda, tá? Então, x2 é igual a 15 menos 12, que é a média dividido por 4. 15 menos 12, 3 dividido por 4, 0,75. Se eu for lá na tabela do anexo, 0,75, né? Se eu for lá na tabela do anexo, 0,7 na minha linha e 0,05 na coluna. Eu venho, faço a interseção dessa linha com essa coluna e eu tenho o valor de 0,2734, que corresponde a 27,34%, pessoal. Então, o que eu calculei aqui? Calculei dois valores de x e, consequentemente, duas probabilidades. Eu calculei 9,87, que é a probabilidade do evento estar entre 11 e 12 mil de vendas, e eu calculei 27,34, que é a probabilidade das minhas vendas estarem entre 12 e 15 mil. Como o exercício pede toda essa área aqui, não só a área amarela, mas não só a área em azul, como ambas as áreas, a área total é obtida pela soma. 9,87 com mais 3, com mais 27,34, 37,21. O item E, pessoal, olha só, interessantíssimo o item E. Qual que é a probabilidade entre um evento estar entre 13 e 17 mil? Né? Também trabalhando com o mesmo enunciado da questão A. Aqui, estamos demarcando aqui no quadro o que eu quero, o que eu tenho. Eu tenho a minha média, 12 mil. Eu quero o valor entre 13 e 17. Eu quero essa área que está assinalada em verde para vocês. Então vamos lá, pessoal. Eu tenho o valor aqui de x1, que corresponde a 13. Então, eu vou calcular o valor de z1. x1, 13 menos a média, dividido por 4. 13 menos 12 dividido por 4, 0,25, né? 0,25. Se eu for lá na minha tabela Z, a gente já verificou, né? 0,25 eu tenho 9,87. Tá? Agora eu tenho outro valor de x, pessoal. Eu tenho x2. Portanto, eu tenho Z2. x2, 17 menos 12 dividido por 4. 17 menos 12 dividido por 4, 5 dividido por 4, mais 1,25. Né? Mais 1,25, esse valor aqui a gente utilizou lá no item B. Se vocês tiverem dúvida como que ele foi obtido, lá no item B eu tenho o cálculo desse valor no 25. Na tabela Z, dá 0,3944, 39,44%. Olha só a importância, pessoal, de eu listar o que eu quero. Olha só a importância. Tá? Então, o valor de 9,87, a probabilidade entre 13 e 12, é essa área em amarelo. A área em azul, que está abaixo aqui da figura, vocês podem ver uma área em azul, é o valores entre 17 e 12. Tá? Como que eu sei isso? Até pela própria forma de normalização, ó, entre 17 e 12 mil, portanto, 39,44. Tá? Então, pessoal, se o exercício perguntasse qual a probabilidade das vendas estarem entre 12 e 13 mil, 9,87%. Qual que é a probabilidade entre as vendas estarem entre 17 e 12 mil? Entre 12 mil e 17, 39,44%. Mas eu não quero nenhum desses valores, pessoal. O que eu quero? Eu quero essa área aqui que está em verde, que eu estou remarcando para vocês em vermelho.
Como que é obtida essa área? É a área em azul, que é 39,44%, menos, né, 39,44%, que é o A2, né, menos 9,87%. Portanto, 39,44% menos 9,87%. A probabilidade do evento vendas estarem entre 13 e 17 mil é de 29,57%. Eu justamente faço a subtração entre ambos os valores obtidos. Vocês viram, pessoal, não existe uma regra quando eu devo somar, quando eu devo subtrair. Qual que é a regra básica, qual que é a dica básica que eu deixo para vocês? Façam, pessoal, o esboço sempre situando a média, sempre a minha média é o valor mi, né? Eu quero valores das variáveis x, né? Essas variáveis x estão centralizadas do lado esquerdo, do lado direito da curva, tá? O que o exercício está pedindo? Valores acima de mi, valores abaixo de mi, tá? E isso depende muito da nossa interpretação, né? A gente vai ainda trabalhar com isso agora no exercício, uma atividade em sala que eu vou passar para vocês e ainda dando continuidade nessa teleaula na aula atividade, tá? Onde eu vou focar bastante esse conceito. Façam os esboços, tá, pessoal? Né? Por que subtração? Cacoal, né? Rondônia pergunta, às 20h34. Por que a subtração, pessoal? Olha só, nesse caso eu tinha um valor, eu peço por gentileza para a gente voltar nessa última figura, só para explicar um pouquinho, né? Só podia apagar por gentileza para ficar mais claro. Olha só, pessoal, eu tenho aqui o valor que está em amarelo, entre 12 e 13 mil. Qual o valor, qual porcentagem que é essa? Tá? 9,87%. É o valor entre 12 e 13. O valor entre 12 e 17, porque sempre a média tem que estar localizada na fórmula, entre 12 e 17 é 39,44%. Qual que é o valor desse valor aqui? Esse valor que está em azul, pessoal, que está abaixo dessas duas curvas, tem uma curva em azul, tá? Que justamente pega toda essa área entre 12 e 17%. Ótimo. Só que o exercício ele pede valores entre 13 e 17 mil. O exercício está pedindo justamente isso, ou seja, essa área em verde que eu estou rabiscando aqui. Então essa área em verde é o que? A área em azul, que é 39,44, e 9,87, que é a área em amarelo, onde sobra apenas a área em verde, que é 29,57%. Para a gente finalizarmos essa aula, então, pessoal, eu coloco um exercício aqui para vocês, proponho um exercício aqui para vocês, e olha só, né? Se alguém estava te perguntando aí, onde que eu vou usar cálculo de probabilidade, pessoal? Olha só, uma questão do ENAD, do curso de administração, justamente cobrando esse conceito, e vamos ler juntos, então, o exercício, tá? Uma empresa mecânica produz um tipo especial de motor. A quantidade em estoque desse motor segue uma distribuição normal, com média 200 unidades e desvio padrão 20 unidades. Esses dados foram dados no enunciado. O gráfico a seguir representa a distribuição normal, com média igual a 0 e desvio padrão igual a 1, que é justamente o conceito que vimos nessa teleaula de hoje, em que as porcentagens representam as probabilidades entre os valores de desvio padrão. Então, esse gráfico também é dado, pessoal, esse gráfico também é dado no exercício dessa atividade no ENAD. Qual que é a probabilidade de um dado momento o estoque dessa empresa apresentar mais de 220 unidades? Alternativas A, B, C, D ou E. Esse exercício que eu coloco de desafio para vocês, como aula, atividade em sala, e quem tiver a resolução, por gentileza, envie para os nossos tutores para que eu volto respondendo. Obrigado.
Olá pessoal, retornamos com a resolução então da atividade proposta em sala para vocês. E as 2038 Andradas, Minas Gerais, responde a alternativa correta, letra D. Letra D que corresponde a 15,87%. Parabéns ao Polo de Andradas pela resposta e agradeço desde já todos os polos que participaram aí dessa teleaula, acompanhando aí no chat com os nossos tutores, acompanhando essa teleaula. Então vamos lá, vamos verificar a resolução então, juntos, Olha só pessoal, então foi dado os dados do enunciado. Esses dados de média e desvio padrão foram dados no enunciado, a média 200 peças, 200 unidades em estoque e o desvio padrão de 20. E ele dá o valor de 220, tá? Qual que é o valor de x 220? Então, olha só, pessoal, tá? Eu já não coloquei o esboço aqui de propósito, vou colocar aqui para vocês. Olha só, a minha média é 200, tá? Ele quer saber valores superiores, valores, então, de apresentar valores de 220 unidades. Portanto, apresentar valores superiores aí, de apresentar mais de 220 unidades. Qual que seria, então, o x 220? Qual que seria, então, essa probabilidade que eu estou rabiscando aqui para vocês? Que eu estou rasurando aqui no quadro para vocês, tá? Então, vamos lá, pessoal, tá? Então, vamos lá. Tá? Como que seria então esse cálculo? Então só peço por gentileza para a gente voltar ao slide anterior. Eu tenho o valor de x menos μ, tá? Eu tenho o valor de x menos μ, tá? Que é dado justamente pelo cálculo do valor de z, 220, que é o valor de x menos 200 menos a média, dividido por 20 pelo desvio padrão, eu tenho o valor de mais 1. Se eu pegar na tabela Z, na Câmara de Documentos, se eu pegar esse valor mais 1 para vocês, pessoal, se eu pegar mais 1 e 0,00, porque é mais 1,00, eu tenho o valor de 34,13. Eu tenho o valor de 34,13, portanto, o cálculo da probabilidade, fica 50%, que é todo lado acima de 200, menos 34,13. Resumindo, eu tenho o valor de 15,87, que é a alternativa D. Tá? Outra forma de a gente resolver esse exercício, pessoal, vou mostrar no slide para vocês. Primeiro eu quero colocar uma questão complementar, para a gente testar um pouquinho mais como que funciona a questão dos 50%. Essa questão é uma questão complementar que eu coloquei acima, acima desse exercício do ENAD. Qual que é a probabilidade de, num dado momento, o estoque da empresa apresentar mais que 160 unidades? Olha só, pessoal, agora apresentar mais de 160 unidades, olha só, eu tenho aqui o μ de 200, 160 unidades, eu tenho esse valor de x. Portanto, eu fazendo esse valor aqui, eu tenho 160 menos 200, dividido por 20, eu tenho o valor de 160 menos 200 dividido por 20, eu tenho o valor de menos 2. Se for na nossa tabela lá, eu tenho 47,77%. Que valor corresponde a esse, pessoal? Corresponde ao valor, 160. Esse valor aqui de 47,77% corresponde justamente a essa área rasurada, só que como eu quero valores acima de 160, é uma questão complementar que eu fiz em cima do ENAD, pessoal, eu tenho ainda toda essa área à minha direita, que é 50%. Portanto, 47,72 mais 50 daria 97,72%. Tá, pessoal? Então, essa é uma questão complementar, essa não fazia parte da questão do ENAD, uma questão complementar que eu coloco aqui para vocês. Outra forma de a gente resolver, pessoal, eu peço por gentileza, só para a gente colocar no enunciado desse exercício, uma forma de a gente resolver na figura desse enunciado, mais um slide, por gentileza, na figura, só para mostrar para vocês uma forma de a gente resolver esse exercício de outra maneira. Mais uma, por gentileza. Isso, obrigado. Olha só, pessoal. Só que nessa maneira, eu quase não faço cálculo, mas eu preciso saber o conceito. Então, esse conceito ninguém vai dar na prova. O cálculo do Z igual a x menos μ dividido por sigma vai ser dado. Mas olha só. Ele fala pra gente que a média
essa distribuição normal, eu preciso saber esse valor. Portanto, pessoal, eu tenho o valor de 200, certo? E ele perguntou valores de... E eu sei que o sigma é igual a 20, tá? Então eu sei que média mais ou menos um sigma, 220, 240, 260, tá? Eu só vou trabalhar com esse lado porque ele pediu só acima de 220. Ó, pessoal, aqui, o que ele pediu? Valores acima de 220. Então, se eu somar todos esses valores, 13,6 com mais 2,14 com mais 0,13, eu tenho o valor de 15,87% também, pessoal, tá? Ou, né, olha só, mas eu preciso saber o conceito, tá? Ou, eu tenho o valor 50%, que é todo o valor acima da média, e tiro o valor de 34,13%, que é justamente o valor tabelado, tá, pessoal? É justamente esse conceito que eu queria dar para vocês, tá? Esse conceito que eu queria dar para vocês nessa teleaula de hoje, utilizando o cálculo da distribuição normal para fins de probabilidade, tá, pessoal? Os tutores estão me avisando. No slide dos alunos foi um slide a mais, né, o slide de procedimento invertido, tá? Como o professor não vai trabalhar com o conceito, esse slide seria importante para fins de cálculo de inferência estatística, né, numa teleaula posterior. Como esse conceito, a partir da alteração de matriz, né, ele deixou de ser dado, esse slide, por gentileza, eu peço para o aluno, né, foi por engano, foi disponibilizado por engano, que o aluno desconsidere esse conceito de procedimento invertido, não será cobrado pelo professor, e ele foi disponibilizado por engano, no material corrigido, no material que temos aqui no estúdio, ele não consta. Certo, pessoal? Então peço para os alunos desconsiderem esse último slide, o último slide invertido, o procedimento invertido. Então é isso que eu queria passar para vocês, pessoal. Agradeço a atenção de todos e nos encontramos daqui a pouquinho no chat de atividade. Obrigado.